A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que se não tiver, que Deus te abençoe nesse exato momento, amém, irmãos? Irmãos, hoje vamos falar aqui sobre o julgamento ao próximo, contido aqui no livro de Mateus, do capítulo 7, versículo de 1 ao 6, do 1 ao 6. Capítulo 7, Mateus, capítulo 7, versículo de 1 ao 6. Vamos ler as Escrituras Sagradas, tradução NVI. A sua pode estar um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Vamos lá. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, pois, caso ao contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Aleluia. Amados, essa palavra, essa passagem, ela é muito importante. Toda a Escritura é importante, mas eu digo assim, para o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes a gente, anda bem direitinho nos trilhos, mas às vezes a gente peca no julgar e acaba a gente nos perdendo na caminhada cristã, exatamente pelo julgar o próximo, né? E esse começo aqui: não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usado para medir vocês. Irmãos, isso aqui eu passei na pele exatamente essa passagem que eu acabei de ler agora aqui. Não julgue para não serem julgados. Eu estava indo para o trabalho, né, de moto, e tinha uma via de mão dupla, uma rua simples, uma via de mão dupla, e aí tinha um caminhão parado do lado esquerdo, e na minha faixa estava livre, né? A minha faixa estava livre, tinha um caminhão na mão vindo, né? E quando eu estava já atravessando o caminhão, cruzou uma pessoa de bicicleta por trás do caminhão, atravessando a rua na minha frente. Freiei em cima dessa pessoa. Não disse nada com a pessoa, só olhei para ela. Ela parou, olhou para mim, eu olhei para ela, ela saiu. E eu saí, na minha mente, julgando ele, não chamando nenhum nome, não preciso estar mentindo para isso, porque Deus sabe, né? Não chamei nenhum nome contra ele, só fiquei: como pode uma pessoa dessa, rapaz? Irresponsável, imprudente, poderia ter acabado com a vida dele, né? E ele ter acabado também com a minha, porque não falo nem da queda, que se eu fosse levar uma queda também, estava de moto, né? Podia ter levado uma queda também, mas falo no sentido da responsabilidade, do peso de ter uma morte nas minhas costas, né? Seria muito difícil caminhar, e ele também perder ali talvez até a vida, né? A família dele ia perder um pai de família e tudo. Então eu fui andando, irmãos, e aquela coisa não saiu da minha cabeça: como pode, rapaz, um rapaz desse estragando aqui a vida dele, estragando a minha vida, e fui, julgando ele de todo jeito, normal. Mas veja como Deus trata essa palavra aqui, assim como toda escritura é tão verdadeira, e ela realmente nos mostra, irmãos. Alguns quarteirões mais para frente tinha uma rua também, via de mão dupla, né? E nesse caso tinha um caminhão parado no meu lado, e a mão vindo estava livre, né? Já era o oposto. E aí eu vindo aqui, a rua fazia um pouco de curva, né?
fazia um pouquinho de curva. E aí eu vim na minha mão e fui putando assim pro lado da contramão para mim atravessar esse caminhão. Estava parado, estava com o pisca-alerta ligado também, o caminhão. E aí eu fui passando pro lado esquerdo, para a contramão, para mim passar. Quando eu chego próximo ao caminhão, que eu vou andando, que eu vou passando, vinha um carro. E aí eu voltei para minha mão rapidamente, né? Voltei para minha mão rapidamente. Só que esse rapaz, ele freou. Porque se ele não tivesse freado, eu creio que eu não teria morrido. Que tinha pego aqui na lateral da moto, talvez tinha pego na minha perna, provavelmente tinha quebrado a minha perna, né? Se ele não freia. Ao contrário de mim, que não falei nada pro rapaz, esse rapaz só não me chamou pelo nome, né? Esculhambou de todo nome que poderia, que veio na mente dele ali na hora. E óbvio, me chamou de irresponsável, de imprudente, de fila da... Lá vai o nome, que eu não ouso nem a falar aqui, irmãos. Fiquei calado, ele seguiu e eu segui, né? Porque da mesma forma como eu entrei, o rapaz da bicicleta entrou na minha frente, da mesma faixa ele vinha normal, que a mão dele estava livre, eu entrei na frente dele. E eu voltei, só que assim, não tinha dado tempo de eu voltar 100%, ia pegar na lateral da moto ali, na minha perna, né? E aí, irmãos, no mesmo instante, não é na mesma hora, no mesmo instante, veio o Espírito ministrando. Você está vendo? Você estava julgando, você viu o caminho todinho julgando esse rapaz que entrou na sua frente de bicicleta, que poderia ter acabado com a vida dele, que poderia ter acabado com a sua. E aí você entrou no mesmo sistema. Você entrou na frente do carro do rapaz e por um instante algo de mal não aconteceu ali, nem para você e nem para ele, fora os prejuízos financeiros, né? Carro e moto batendo, a pancada é maior. E aí, irmãos, na mesma hora eu recebi a ministração do Espírito Santo, orei pedindo perdão a Deus pelo que tinha acontecido, por esse julgamento. Aí a paz do Senhor realmente desceu sobre mim, porque eu me conscientizei sobre essa questão de a gente não deve julgar as pessoas, porque a gente não sabe o que estava acontecendo com aquele rapaz, por exemplo, ter cruzado ali aquela via ali de uma hora para outra sem ter parado para olhar, né? Muitas vezes estava com pressa, alguma coisa. Enfim, a gente não sabe da vida da pessoa, né? E ao mesmo tempo eu estava com pressa para ir para o trabalho, né? Já tinha parado lá atrás pelo rapaz, já estava atrasado também para o trabalho. E eu, na minha pressa, também não parei, eu olhei se eu podia ir, simplesmente joguei a moto para o lado e tentei voltar a tempo, né, irmãos? E exatamente como a passagem diz assim, porque da mesma forma que você julgar, você também será julgado. Irmãos, foi do mesmo jeito, só mudou a rua e o formato, né? O formato, que dessa vez, na primeira vez a minha mão estava livre, a que o rapazinho estava fechado. Da outra, a minha estava fechada, que o rapazinho estava livre, né? Exatamente para mim bater no mesmo sentido da palavra, da mesma forma que você julgar, você será julgado. Então a gente tem que ter essa percepção, essa compreensão, de ter a paciência e a compreensão de não julgar as pessoas, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali, por que aquilo aconteceu, e a gente não acabar num julgamento que vai depois nos punir por isso aí, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse carinho. Por exemplo, posso dar um exemplo aqui de um carro que atravessa um sinal vermelho em alta velocidade ali, buzinando e atravessa o sinal vermelho. A gente pode julgar que pode ser um ladrão, roubou o carro e está em fuga, mas a gente pode também pensar que pode ser uma pessoa tentando socorrer outra, um parente, enfim, ou então está tentando chegar em casa para socorrer alguém que está lá na casa dele, ou já está com a pessoa no próprio carro. Então a gente tem que ter esse equilíbrio emocional de tentar entender e não simplesmente jogar ali o julgamento sobre aquela pessoa imprudente, irresponsável e tal, não sei o que. Eu não falo nem no sentido de nomes aí pesados, estou falando só no sentido mesmo natural da coisa, de você julgar a pessoa imprudente, irresponsável, não pensa na vida e tal. Então é muito importante, através desse meu aí
é testemunho aqui com você, você viu aí, né? Foi bem fácil compreender essa questão do julgamento, né? Vamos para o próximo ponto, né? Que é a partir do versículo 3, né? Porque você repara no cisco que está no seu olho, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Irmãos, aqui eu vou ser bem sincero. Essa passagem, na verdade, bateu também certo comigo. Não que uma coisa não tire a outra, mas como a gente está falando de julgamento, isso aqui aconteceu muito comigo no começo da minha fé, né? Quando eu me converti, eu estava cheio, cheio da vibração para servir o Senhor. Então procurei de um lado, procurei do outro. Eu sempre tive a vontade de evangelizar. Para mim, evangelizar é a melhor coisa, espalhar aquilo que Deus fez para mim, para as pessoas, para que ela busque também aquilo que eu ganhei do Senhor. É o que eu mais amo fazer e tenho alegria. Porém, irmãos, aí eu quero contar aqui uma situação que realmente aconteceu comigo, e eu posso até dizer que a minha igreja não estou falando nada de mentira, né? Então é tudo verdadeiro. Mas aconteceu que no começo da minha fé eu queria muito servir, e como eu falei, eu gosto de evangelizar, e o evangelismo na minha igreja só marcavam o dia que eu estava trabalhando. Era impressionante. Vai ter evangelismo hoje, Samuel está trabalhando. Parece até que eles eram contra mim. Eu tinha até esse pensamento vinha na minha cabeça, irmão, né? E parece até que eram contra mim. E isso vinha às vezes na minha cabeça. Como é que pode? Todo evangelismo cai no dia que eu vou estar trabalhando, né? E aí, irmãos, não era nada disso. É porque os dias batiam mesmo, era, né, tanto dia, então sempre batia no dia, acho que era em 15 dias, sempre batia certinho, porque eu trabalho de plantão, né? Então até nisso era um julgamento errado, né? E aí eu questionava isso, questionava alguns irmãos sobre evangelismo, cheguei até a criar um grupo, né, de alguns irmãos para evangelizar, para sair evangelizando. Uns ficavam empurrando pelo outro, esperando pelo outro, acabei me entristecendo também com isso e acabei com um grupo. Chegava para o meu pastor, questionava, queria servir também visitando as pessoas, mas eu era um novo convertido, meu pastor, tanto para o evangelismo, como eu questionava ele, porque depois parou 100% o evangelismo na igreja, não tinha mais de jeito nenhum, e eu questionava sobre o evangelismo, e ele dizia assim: não vamos fazer um treinamento e tal, não sei o que, vai empurrar com a barriga. Eu digo empurrar com a barriga porque era o sentimento que eu tinha, empurrar com a barriga. Na hora eu acreditava, mas quando se passava semanas, meses, e aí a conversa morria, né? Então eu ficava frustrado e realmente empurrar com a barriga. Depois eu queria fazer parte do sentido de visitar as pessoas, né? As pessoas que se convertiam e tal, não tinha um acompanhamento da igreja eficiente, então eu queria fazer parte aí também a mesma coisa. Não, vamos fazer um treinamento e tal, e mais uma vez empurrava com a barriga, né, no sentido de eu vou falar isso aqui para ele, né, sair daqui da minha frente. Não estou dizendo que era isso, eu não sei a cabeça, né, das pessoas, mas era o meu sentimento, tinha isso, empurrava na barriga. Então, irmãos, eu começava muitas vezes a julgar. Cheguei a sair para evangelizar com alguns irmãos, os irmãos só queriam evangelizar por meia hora, e aí eles iam para a casa deles, eu ficava sozinho na rua, dando continuidade na obra, e era muito frustrante, irmão, para mim. Gratificante no momento ali que eu terminava o meu evangelismo, porque realmente eu cheguei a conversar com muitas pessoas e eu ficava muito alegre ao fazer a obra do Senhor, mas triste pela situação, né, de não ter um acompanhamento com os irmãos, não ter uma parceria, não ter, né, um apoio da igreja maior. Então assim, eu ficava muito frustrado, irmãos.
E exatamente, irmãos, eu comecei a diminuir. Comecei a até parar de fazer vídeo, comecei realmente, e eu ficava até orando, Senhor, não me deixe eu fraquejar como os irmãos estão fazendo. Não me deixe, né, a esfriar como os irmãos estão esfriando. Isso no meu ponto de vista. Eu não sei se os irmãos estavam esfriando, eu não sei o que estava acontecendo. Mas é a questão de julgamento, irmão. A gente começa a julgar. A gente começa a julgar e começa a julgar. E aí, irmãos, essa palavra, ela veio a mim. Quando diz aqui, porque você repara no cisco do olho no seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixa eu tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita. É exatamente, irmãos. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente. Eu julgava meu pastor, julgava os líderes do ministério, julgava o líder do evangelismo, irmãos, julgava todo mundo. E a palavra exatamente é para isso, irmãos. Ela aponta o dedo. Tem aquela expressão que você aponta o dedo e tem 3 para o seu lado. De certa forma faz sentido isso, sabe? Você aponta, rapaz, você faz isso, não faz. Aqui tem 3 aqui apontando para tu, né? Para você, né? 3. Exatamente isso, irmãos. Eu apontava e a palavra disse, e você está fazendo? É pesado, irmão. Quando a palavra disse para mim, você está fazendo? Porque a palavra diz assim, tire primeiro a viga que está no seu olho. A palavra, ela diz, não queira tirar o cisco no olho dos irmãos, não queira apontar o dedo para os irmãos que estão fazendo errado. Tire primeiro a viga que está no seu olho. Tire primeiro a viga que está no seu olho. Você está fazendo a obra do Senhor para estar dizendo que os outros não estão fazendo? Você entende? Eu esperava a igreja para me fazer a obra do Senhor. A igreja não fazia e eu ia questionar a igreja. Mas a palavra de Deus diz, tire primeiro a viga do seu olho, ou seja, vá fazer você a obra. E quando você estiver servindo verdadeiramente o Senhor, assim como manda as Escrituras, aí você tem respaldo para isso. Irmão, você não está fazendo. Pastor, eu posso melhorar nisso aqui, eu posso até ser um líder disso aqui, né, desse ministério, eu posso estar ajudando em algo no evangelismo. Então, primeiro a gente deve tirar a viga do nosso olho, ou seja, antes de eu questionar sobre o serviço, se está sendo feito na igreja, eu tenho que servir. Eu não posso ser simplesmente um telespectador que fica olhando o serviço dos outros e julgando se está prestando, se não está. Eu tenho que servir verdadeiramente, direitinho, prudentemente, todos conforme de Deus nas Escrituras Sagradas, para aí sim eu posso estar claramente pronto para dizer, irmão, você está fazendo errado, irmão, não é bem assim, irmãos, vamos fazer assim desse jeito melhora o serviço. Então eu posso, se eu estiver claramente fazendo a obra do Senhor direitinho, verdadeiramente, aí eu posso chegar para os irmãos. Então, a palavra, porque caso contrário, estou sendo, como diz aqui, hipócrita. Eu estou julgando e não estou fazendo também do mesmo jeito. Nem eu nem ele estão fazendo, eu estou falando dele. Então, exatamente isso, irmãos. Mais aí um testemunho meu que aconteceu comigo, né, que para ajudar os irmãos. A gente não pode apontar o dedo, a gente não pode julgar o irmão se a gente não está fazendo ao contrário. Estou julgando o irmão que não está fazendo a obra, isso tem vários aspectos. Mas estou julgando o irmão que não está fazendo a obra e eu estou fazendo. Mas eu evangelizo uma pessoa ali, outra ali. Não, irmão, não é isso. É fazer verdadeiramente a obra do Senhor. Inclusive eu voltei a gravar vídeo, fazer algumas reflexões, voltei a ler a Bíblia com mais frequência, exatamente para mim voltar a estar no evangelismo, sem a igreja mesmo. Sair na rua, só eu, porque exatamente eu só posso ajudar a igreja ou apontar algum erro que está acontecendo sabiamente, sem fazer escândalo, não é com o objetivo de condenar alguém, mas de melhoria na obra do Senhor, se eu estiver fazendo. A palavra de Deus diz, tire primeiro a sua, ou seja, faça você. Resolva primeiro o problema em você, ou seja, em nós, temos que resolver o problema primeiro na gente,
para a gente tentar resolver o problema ali dos outros. Amém, irmãos? Então vamos seguir aqui. Aí no final, aqui no versículo 6, ele diz: não dei o que é sagrado aos cães, nem atire as suas pérolas aos porcos, caso ao contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, o despedaçarão. Irmãos, isso aqui também é uma coisa muito recorrente. Eu vou até ser bem plausível aqui nisso aqui. É muito recorrente isso aí. É muito fácil, irmãos, a gente condenar uma pessoa. É muito fácil. E eu vou ser bem sincero, é até comum isso acontecer, principalmente na vida eclesiástica, né? A gente vê um irmão, um pé dentro, outro fora, e a gente condena. Julga e condena, né? Condena logo, né? Passa na casa do irmão, tá rolando lá a música do mundo, né? Aí a gente já condena. Isso aqui lá é crente, isso é o quê? Né? Detone. E às vezes a gente fala até para isso, para pessoas do mundo, né? Então, assim, às vezes até a igreja, não estou falando da minha, estou falando no sentido geral, as igrejas, muitas vezes a igreja condena um irmão ali, uma irmã, por exemplo, por estar usando uma roupa indecente ali dentro da igreja naquele momento, e aí condena ali no meio da igreja mesmo, na frente de todo mundo, às vezes até no microfone ali do púlpito, condena a irmã, às vezes condena o irmão que fez alguma coisa errada, né? E joga, irmão, essas pessoas aos porcos, ao mundo, rebola eles para fora da igreja, condena esses irmãos. Estou dando esse exemplo assim bem fácil de entender, né? Mas são vários exemplos. Então a igreja muitas vezes, e a igreja que eu digo às vezes é individual, no caso do irmão condenar o outro, e no coletivo, no caso da igreja, condenar algum irmão ou irmã, e a essas botar para fora da igreja, expulsar, entendeu? Sem o mínimo de compreensão. Por que aquilo aconteceu? Sem o mínimo de conversa. Simplesmente expõe e na lata mesmo ali, expõe e joga aqueles irmãos aos porcos, ao mundo. E o mundo vai, como a palavra diz aqui, estes a pisotearão, pisarão, esses a pisarão. Ou seja, irmão, o mundo vai mastigar esse irmão, tá vendo? Aí o crente velho, não era o santarrão, né, como diz o nome, não era o homem da fé, tá aí, acabado, porque às vezes até mesmo bebeu alguma coisa ali, caiu numa fraqueza dele, caiu em tentação, porque acontece, irmãos, muitas vezes o irmão acaba falhando em algum sentido. Isso não quer dizer que o irmão não presta mais. Deus é misericordioso. Basta o irmão se arrepender do erro que ele fez e se voltar novamente para o Senhor, para os caminhos do Senhor. Se arrepender, deixar de mão aquilo dali. Não é continuar, me arrependi e continuo fazendo a coisa errada. É deixar, é consertar aquele problema naquele momento. Então muitas vezes a gente não dá tempo, né? A gente não dá tempo do irmão se reconciliar, do irmão se consertar. Simplesmente a gente já condena. Não presta, não presta, não presta. A igreja joga para fora, condena lá o irmão, espalha no microfone ali. Acontece muitas vezes isso, espalha no microfone. O irmão falando tá assim, tá em adultério, isso e aquilo, e condena o irmão. É interessante porque nós condenamos, mas o próprio Jesus ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Quando Pedro, o Pedro negou 3 vezes, Jesus voltou para Pedro novamente. Mamãe chama Pedro. Chamou Pedro, mandou o marido buscar Pedro novamente. Chama o Pedro, é meu negócio com ele. Estou dando aqui um exemplo bem simples. Como a misericórdia de Deus é. Por mais que em algum momento na vida você negue a sua fé e caia em tentação, se volte para o Senhor novamente e Ele vai te reconciliar junto ao santo novamente.
Mas aí a gente está falando aqui sobre o julgamento ao próximo, nós, né? Não de Deus. Deus a gente já sabe que Ele é misericordioso, basta a gente se arrepender e se voltar verdadeiramente para Ele. Senhor, pequei contra Ti. Tende perdão e misericórdia da minha vida. E aí Deus, óbvio que vai fazer isso, irmãos. Então a gente não pode simplesmente jogar, porque aí o mundo vai pisotear e esse vai ficar tão amargo de um jeito que ele vai se voltar contra a igreja, contra os irmãos novamente, e vai, porque toda igreja tem defeito, né? Todo mundo é falho, então ele vai começar a lançar no mundo os podres que tem dentro da igreja, os podres que os irmãos têm, as falhas que a igreja e os irmãos têm, porque é bíblico. Estou escondendo, o que eu estou falando aqui é bíblico. O próprio Jesus vai separar o bode das ovelhas, o joio do trigo, os prudentes dos imprudentes, entre outras coisas. Ou seja, no meio da igreja, no seio da igreja, há gente certa e há gente errada, o justo do injusto. Então o Senhor vai separar, é bíblico, está nas escrituras, Jesus nos fala, Ele mesmo vai separar. Então é normal que vá ter gente errada dentro da igreja. O que a gente tem que ter é sabedoria e paciência para a gente, e compreensão, para a gente ter a compreensão sobre essas pessoas. Em vez da gente lançar aos porcos essas pérolas, porque nós somos sagrados, irmãos. Aqui diz o que não lança o que é sagrado. Cadê o bicho? Não dê o que é sagrado aos cães. Nós somos sagrados, nós somos morada e templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz também que aquele que destruir o templo do Espírito Santo será destruído. Então nós somos, irmãos, filhos de Deus, nós somos sagrados. A gente não pode lançar, condenar ao mundo aquele irmão que por acaso tenha errado, tenha pecado em algum momento. Veja o que diz aqui em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor justo junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Olha aí, irmãos, temos um advogado junto ao Pai para interceder quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente peca. Isso não nos dá direito de estar pecando. Não estou dizendo aqui, vem, irmão, pode pecar. Não é isso, irmãos. Mas caso aconteça um momento da gente errar, da gente falhar, basta a gente clamar ao Senhor, basta a gente buscar esse advogado, esse intercessor que está junto ao Pai, se arrepender e se voltar para o Senhor novamente, está tudo certo, irmãos. Então é isso, irmãos. Espero ter ajudado na compreensão, né, dessa passagem tão importante que leva muita gente à condenação, por incrível que pareça, o julgamento ao próximo. Então, não quero alongar mais do que já foi alongado esse vídeo. Fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.